Tati, você que manda. Pode começar, Daniel, a gente está ao Tati, vivo. você que manda. Ok. Então, boa noite a todos e todas do nosso grande movimento ecumênico do Brasil. Estamos mais uma vez aqui, nesse segundo dia da nossa jornada da campanha da fraternidade. E hoje nós vamos falar sobre o ver, sobre o que falamos pelo caminho. E antes de comentar sobre isso, eu quero agradecer a presença da nossa querida coordenadora do CONIC, a Home Bank, ao nosso Padre Beoso, do SESEP, às irmãs Luísa e Crislaine, da Libras, e queremos também apresentar os nossos dois palestrantes, o Bruno Heidekel e Camila Oliver, que depois o nosso querido Padre Beoso vai explicar, né, o currículo de cada um, de cada dela e dele, mas queremos desde já agradecer a sua participação aqui conosco e lembrar que temos uma ficha de presença. Então, se você puder se preencher a ficha de presença para a gente saber de onde você é, para onde você quer ir e de onde você vem, seria muito importante você estar fazendo isso para te conhecer melhor. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte do texto da campanha, né? Dessa caminhada que iremos fazer o ano que vem, da campanha da fraternidade, que é sobre o que falamos pelo caminho, que é a análise de conjuntura, é o ver, né? Da nossa metodologia Ver, Julgar e Agir, é o ver, né? E a gente vai ver a conjuntura da nossa sociedade nesse ano, a conjuntura econômica e política que estamos vivenciando, né? E principalmente esse ano dentro dessa pandemia e do cenário político. Quem vai nos orientar são esses dois queridos, Bruno e Camila. Sem muita delonga, vou passar para o nosso irmão Henrique, da Igreja da Trindade, em Salvador, para fazer o nosso devocional. Bem-vindo devocional de oração, a abertura desta atividade da fraternidade também, pelo vivo da Igreja da Trindade. Vamos iniciar com um pequeno refrão e dizer uma letra que nos convida a deixar essa comunhão entre nós, beber da sua fonte da atividade.
na Trindade, divina comunhão, louvemos a Trindade, louvemos todos juntos na Trindade, divina comunhão, louvemos a Trindade, louvemos todos juntos na Trindade, divina comunhão, louvemos a Trindade. Carta aos Efésios. Paulo escreve: Cristo é a nossa paz. Todos os povos ele fez um só. No seu corpo na cruz, ele derrubou o muro da separação, o ódio. Ele quis, a partir de todos os seres humanos, criar em si mesmo uma nova humanidade, estabelecendo a paz. Quis reconciliar todos os seres no seu corpo na cruz. Ele veio anunciar a paz aos que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Por meio de Cristo, podemos uns e outros apresentar diante do Pai, num só Espírito. E respondemos a essa leitura que vai orientar toda a campanha da fraternidade, cantando um hino da Carta de Paulo, hino da unidade. Um só corpo, um só eu, Espírito, uma só esperança, a qual Deus nos chama. Um Senhor, uma fé, um batismo, por paz e unidade, a Igreja hoje clama. Um só é Deus Pai, de todos Senhor, o qual por meio de todos agindo, em todos presente, recebe este hino, o qual por meio de todos agindo, em todos presente, recebe este hino. Um só corpo, um só é o Espírito, uma só esperança, a qual Deus nos chama. Um Senhor, uma fé, um batismo, por paz e unidade, a Igreja hoje clama. Um só é Deus Pai, de todos Senhor, o qual por meio de todos agindo, em todos presente, recebe este hino, o qual por meio de todos agindo, em todos presente, recebe este hino. Oremos. A Trindade é a melhor das comunidades.
Ela é a fonte de toda a comunhão, fonte de toda a fraternidade, de todo o diálogo. Elas possam confirmar nesta preparação da campanha da fraternidade ecumênica no compromisso do amor, para que juntos possamos testemunhar pelas nossas vidas que Cristo é nossa paz. Que a comunhão da Trindade nos guarde todos unidos e unidas na sua ternura. Ela que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvada seja a doce Trindade. Para sempre seja louvado. Agradecemos, então, ao irmão Henrique, seu momento devocional. Então, queremos passar agora para o nosso irmão Joel, que fará o canto do Cristo é a nossa paz. Muito boa noite a todas e todos. Quero cantar hoje com vocês essa canção e eu espero que passe pelos nossos corações essa confissão sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E essa canção ela nasceu a partir das nossas reuniões prévias para esse momento. Então, eu gostaria de cantar uma canção que foi feita especialmente para essa campanha. Cremos em Deus que não quer divisão, que ama todas as pessoas de maneira igual. Cremos em Deus que nos dá sua paz, que revela o amor na comunhão. Cremos que Cristo nasceu e viveu, que morreu e ressuscitou. Cremos que o Espírito Santo nos deu, em um corpo nos transformou. Crer e agir, repartir o pão, crer e amar, apertar cada mão, construir um mundo novo, necessário se faz, e dizer: Cristo é a nossa paz. Cremos em Deus que não quer divisão, que ama todas as pessoas de maneira igual. Cremos em Deus que nos dá sua paz, que revela o amor na comunhão. Cremos que Cristo nasceu e viveu, que morreu e ressuscitou. Cremos que o Espírito Santo nos deu, em um corpo nos transformou. Crer e agir, repartir o pão, crer e amar, apertar cada mão, construir um mundo novo, necessário se faz, e dizer: Cristo é a nossa paz.
crer e agir, repartir o pão, crer e amar, apertar cada mão, repartir um mundo novo, necessário se faz e dizer: Cristo é a nossa paz. Construir um mundo novo, necessário se faz e dizer: Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Amém. Eu devolvo para você, Daniel. Obrigado, meu irmão Joel. Agradecer, então, a você também essa bela música composta para esse grande evento, que é a Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2020-2021. E agora passo a palavra para o nosso querido Padre Beoso, que vai ser o nosso interlocutor aí com os nossos assessores de hoje. Então, muito boa noite para você, Daniel, né? Foi um grande prazer e uma alegria trabalhar esses meses todos junto com você, né, na comissão. Agradecer também ao Joel pela linda música, ao Frei Henrique, com a comunidade da Igreja da Trindade, o irmão Henrique, né, que, né, trouxe o devocional para nós. E ontem a pastora Raiz, a pastora Rome, nos introduziu na campanha, fez um apanhado muito bonito, muito claro sobre a campanha. E hoje nós entramos no bloco que vai tratar da realidade, né? Foi escolhido o texto do encontro de Jesus a caminho de Emaús, né, com os peregrinos de Emaús, e a primeira coisa que nós encontramos naquele momento é a pergunta: o que é que vocês estão falando aqui pelo caminho? E essa pergunta é feita para nós, e todos que vamos trabalhar e construir juntos essa campanha, juntas, essa campanha da fraternidade. Do que é que nós estamos conversando? E, claro, a pandemia hoje ocupa muito das nossas mentes, preocupações, né? Às vezes temores e esperanças também de que a gente consiga, nessas circunstâncias difíceis, encontrar novas maneiras, como a gente está fazendo aqui, né? O seminário sempre foi um seminário presencial, e nós temos pessoas do Brasil todo acompanhando, eu vi do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Paraná, da Bahia, e nós convidamos esses dois companheiros, né, o Bruno e essa companheira Camila, para que nos ajudassem a ter um olhar mais agudo, mais crítico em relação à realidade que nós estamos vivendo. O Bruno Lima, ele é membro da Igreja Bethesda, é doutorando em Economia Política Mundial, né, pela Universidade Federal do ABC, ele é pós-graduando em Ciência Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e fez a sua formação teológica no Instituto Cristão de Estudos Contemporâneos, né? Ele é o primeiro que vai nos falar, e depois a Camila vai também tratar do mesmo tema conosco. Ela é doutoranda em Comunicação e Semiótica, aqui pela PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica,
mas profissionalmente ela é assistente da Universidade do Estado da Bahia e membro da Aliança de Batistas. Então, nós vamos ter uma presença baiana lá de Salvador, como foi também o nosso devocional dessa noite, e alguém que está aqui em São Paulo. Eu passo a palavra para o Bruno, e, Bruno, você tem 30 minutos. 5 minutos antes de terminar seu tempo, eu vou dar um alôzinho para você ir arredondando e concluindo a sua apresentação. Então, muito bem-vindo e que você possa nos falar da realidade, do ver da nossa situação que nós estamos enfrentando. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Padre Beoso. Agradeço demais essa oportunidade de poder conversar, de trocar um pouquinho. Não sei se eu vou dar conta de falar da realidade toda, mas pelo menos algum aspecto daquilo que foi construído durante esse ano por muitas mãos e que está ali no texto base, que em breve a gente vai ter acesso, todo mundo, pelo conteúdo completo, que está muito rico, com muitas informações, muito engajado, muito comprometido com as nossas vidas, com as relações dos nossos membros, das pessoas que participam das nossas comunidades e de outras também. Então, acho que todos e todas que puderem, quando puderem ter acesso a isso, a esse conteúdo, vai ser muito bom, muito bacana. Ele está bastante denso, não de complicado, mas sim tocando na maior parte de aspectos e de dimensões da nossa realidade atual ou da conjuntura que a gente está vivendo. E isso acho que vai ser muito bacana de poder ler no ano que vem, fazendo uma série de retrospectivas junto com as nossas comunidades. Vai ter um impacto muito positivo no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo. Agradecer ao CONIC, especialmente na pessoa da Home, pelo convite, tanto de participar da comissão, escrevendo o texto base, quanto agora de poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente produziu. Eu espero ser bastante justo com aquilo que a gente fez, está à altura daquilo que foi produzido, ficou muito bacana mesmo. Estou com bastante expectativa para ver as reações das leituras, quando a gente puder compartilhar juntos e juntas. Porque foi uma experiência muito bacana de tentar escrever o que estamos vivendo enquanto estamos vivendo. E isso já abre a primeira coisa que eu queria destacar para a gente poder conversar. Prometo não levar os 30 minutos, mais menos, para a gente poder depois ter até mais tempo de troca, se possível. É que tudo que foi escrito com um pressuposto interessante e que a gente não pode esquecer, que os nossos irmãos e as nossas irmãs que participam da nossa comunidade, que têm sua espiritualidade, sua religiosidade, são as mesmas pessoas que, quando a gente abre o jornal e lê sobre o desemprego, sobre o desalento, sobre a dificuldade em acessar os serviços básicos, serviços de saúde, nesse momento que a gente está tendo, são as mesmas pessoas que têm que tomar decisões complexas em pouco tempo, fazer recortes na realidade, querendo ou não, assumir posições, querendo ou não, sem tempo necessariamente para poder pensar ou refletir sobre o que está acontecendo e qual a melhor posição, porque temos as nossas vidas amassadas cada vez mais, comprimidas por um tipo de relação com o trabalho, com a vida de cidades e também na vida do campo, de uma superexploração da vida uns dos outros, de entrega constante da nossa vida para um tempo distante das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas filhas. A minha filhinha tem 1 ano, talvez aqui a gente até ouça ela cantar algum chorinho daqui a pouco. Mas de tempo que nos é roubado no transporte público, pelas necessidades de conseguir alguma renda e ter que se esforçar fazendo bico, fazendo 2, 3 jornadas no fim de semana. Sabe-se lá como que a gente consegue tirar tempo ainda de poder partilhar de alguma maneira da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade nessa loucura. Então são as mesmas pessoas que a gente se assusta quando são violentas e que a gente se assusta quando são violentadas. São essas mesmas pessoas, esses irmãos e as irmãs,
que não tem como desmembrar de suas posições políticas, de sua situação econômica, ou de suas condições atuais, do que elas fazem, vivenciam e de como atuam nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas. É impossível que se separe uma coisa da outra, e o texto é escrito pensando isso, né? Ele é, então, um texto fundamentalmente comprometido, fundamentalmente engajado, porque, independentemente do que fosse escrito, ele estaria cumprindo um papel social para alguém, para algum grupo, para algum momento, para alguma situação, e sabendo disso, é preferível que então tomemos consciência e assumamos posições. E acho que isso é muito bonito e está presente no texto todo, acho que todo mundo vai poder participar disso, quando tiver acesso. Eu só quero destacar então, dado esse pressuposto, são 2 aspectos do texto, mas que eu vou reunir em um só, aproveitando até o tema que o padre Beoso chamou a atenção sobre esse período de pandemia, algo que a gente tem vivenciado e que abre a porta para esses 2 aspectos, que é tanto a destruição das nossas condições de vida, como algo recorrente, cotidiano, e que, na verdade, fundamenta a nossa reprodução social, a destruição das condições da vida humana, como a destruição das condições do nosso ambiente, ou das possibilidades da gente continuar vivendo daqui a um tempo, ter algum projeto futuro. E essas 2 coisas, elas podem ser acessadas por um dilema que nos foi posto a todos nós, a todas nós, desde que tocamos a necessidade de combater um vírus, estando despreparados, de organizarmos a comunidade de alguma maneira, que é salvar a vida ou a economia. Esse dilema, ele abre para a gente uma situação muito curiosa, porque além de entender a economia apenas como o funcionamento do comércio, ou seja, das atividades econômicas, das atividades produtivas, esquece ou nega aquilo que dá condição para qualquer atividade, que é a própria vida das pessoas, ou seja, nesse dilema ele é falso, mas vamos assumir ele por um minuto para perceber o que está por trás dele, que é um mal maior ou um mal pior, que é a opção a ser tomada deve ser a economia, não salvar a vida, ou seja, você deve ser entregue, sua família, seus filhos, suas filhas, amigos, parentes, quem você ama, a se arriscar para poder ter uma renda, para conseguir se sustentar em um determinado modo de vida que a gente tem. Você tem que colocar a sua vida em risco, você tem que colocar a sua saúde, sua segurança em risco, para que a sociedade continue, para que a produção continue, para que essas relações se mantenham. Ou seja, essas relações não dependem de você, você não tem qualquer valor para isso. Cada um que corra atrás do seu, cada um por si, batalhando no meio dessa loucura, e aqueles que forem, entre aspas, corajosos, que enfrentam e forem vencedores nessa corrida de cada um por si, aproveitam das benesses de continuar vivo ou de ter algum sustento. Os demais, bom, foram efeitos do processo todo. Isso é uma maldade muito grande, porque significa, então, que não existe uma sociedade da qual eu faço parte. Há um muro que separa uns dos outros no ponto de partida. É uma organização social, uma forma social que se reproduz a partir de muros, ou seja, cada um por si. Ela é nuclear, ela é individualista, fundamentalmente separando uns dos outros. E como que nós podemos falar sobre fraternidade, amor, diálogo, comunhão, se no ponto de partida do modo como nós nos mantemos enquanto sociedade, enquanto pessoas, somos separados? Somos no cada um por si, atrás de seu próprio sustento, sem que haja uma organização que valorize a vida de quem eu amo e a minha própria vida. E esse mal fundamental, ele é muito importante que a gente se lembre dele, converse sobre ele, que destaque ele, porque fica incompatível com a ideia de que aquilo que estava dividido foi unido na paz de Cristo, ou seja, tem um mundo, uma realidade na qual eu estou imerso, que não aparece essa unidade. E por que não aparece? Essa pergunta ela é muito importante. Qual é a causa disso? Em Lucas 17, tem uma situação muito semelhante a essa
dos discípulos de Emaús, semelhante no impacto, que é o seguinte. Certa vez perguntam para Jesus, onde está o reino de Deus? E ele fala, o reino não vai, nem vem, não está aqui, nem ali, ele está entre vocês. E para aquele que ouve essa resposta, ele está entre vocês, a primeira posição, a primeira reação é, então por que não estou vivendo ele? Não o estou experimentando como imaginava que deveria experimentar? Esse sonho de reino fica contraditório com aquilo que eu estou vivenciando. Como assim ele está entre nós, está aqui, no nosso meio, e há tanto sofrimento, há tanta dor, há tanta violência? O que causa isso? Os discípulos em Emaús também estão desesperançados, e o que eles imaginavam de um mundo que poderia vir por causa do Messias, morreu junto com o Messias, ou teria morrido junto com o Messias. E como que eu explico isso? Como que eu vivo isso? Eles estão falando sobre essa morte, sobre esse desmoronamento de uma esperança que eles tinham. Um mundo que é incompatível com aquilo que eles estavam vivendo. E essa contradição, ela é o que nos abre para saber em que devemos nos apoiar, afinal, para que una isso que está tudo dividido. E qual é a causa dessa divisão para que a gente transforme ela? São questionamentos apenas para a gente começar a perceber essas relações, né, esse conteúdo da nossa realidade, da nossa conjuntura, que está baseado nessa racionalidade ou nessa maneira de perceber o mundo em que a vida tem pouca importância e o acúmulo de capital, a própria reprodução social, a valorização do capital é o objetivo final, é aquilo que deve ser perseguido. A vida das pessoas, a organização da comunidade, a manutenção da sociedade. Não. Isso é muito perigoso, porque agrava as situações de crise que são constituintes da nossa realidade brasileira. Então, nós somos um país que é fundado numa série de situações de violência e de opressão, e colocado ainda mais essa pressão, mais essa redução, esse achatamento, esse esmagamento de que você tem que colocar a sua vida em risco até agora, a todo momento, em nome de uma economia, no cada um por si, apenas piora a situação de crise, apenas piora o sofrimento das pessoas. E essa situação de sofrimento, e aí é uma outra coisa que está no texto que é muito importante, ela joga ou coloca um desespero nos sujeitos que estão envolvidos, em que eles precisam dar alguma resposta. Procurar a causa e encontrar algum inimigo a ser combatido, o primeiro que aparecer, ou pensar quando que o mundo foi melhor antes. E aí, acho que é um ponto muito bacana que está nessa citação do Vera, ali do texto base, que é, na narrativa do Êxodo, a gente vê que tem um povo que está num processo de libertação, ou que saiu de uma situação de escravidão e está vivenciando agora uma nova situação de crise, que é o deserto. É uma situação longa e tem uma certa perspectiva de que vamos chegar a uma determinada terra. Mas no momento de escassez, no momento de dificuldade, no momento de conflito, a primeira reação das pessoas, do povo, da comunidade, em seu desespero, é pensar: a escravidão era melhor, o Egito era melhor. E buscar em algum passado, mesmo que seja de maneira ilusória, mesmo que seja de maneira até desesperada, né, desesperançada, essa segurança de que pelo menos lá a gente comia, pelo menos lá era uma violência, era uma situação, mas a gente tinha algo. E aqui? A perspectiva da terra está longe, aquilo que eles estão vivendo está difícil, imediatamente tem que tomar suas decisões. Então, a gente vive algo semelhante a isso que está no período do Êxodo, retratado na passagem da libertação do povo, no período do deserto, de pessoas que, nessa situação de crise, o nosso povo, a nossa gente, busca um passado em que, mesmo que fosse violento, mesmo que fosse cheio de opressão, mesmo que tivesse também suas dificuldades, bom, pelo menos eu sobrevivi àquilo. Talvez lá tenha alguma coisa que seja mais importante. E aí o desejo de retornar para a escravidão parece uma saída boa, e é algo que a gente tem que levar em consideração também nas nossas conversas, na nossa percepção da conjuntura, na nossa realidade, e na avaliação própria dos nossos irmãos e irmãs, que por vezes também querem retornar para esse passado. Afinal, é muito delicado a gente querer responsabilizar pessoas que são culpabilizadas, marginalizadas e violentadas diariamente. E
e eu colocar mais um fardo em suas costas, que é tomar uma determinada posição que realmente seria a melhor ou a mais efetiva, mas que, dependendo como a gente constrói isso, se torna mais um peso. Fica que a gente está numa situação curiosa, que é como o profeta Abacuque, né, olhando da sua torre de vigia e clamando assim, né, que a violência por toda parte, mas tu não vem nos salvar. Terei que ver essas maldades para sempre? Por que preciso ver tanta opressão? É uma circunstância de violência constante. E como que eu suporto isso? Olho para Deus, ele não está chegando. Olho para os lados e não vejo nenhuma esperança. Muitos do nosso povo estão assim, nossos irmãos, nossas irmãs estão assim, nós estamos assim por série de vezes. E isso tem que sensibilizar os nossos corações. Do mesmo modo que, à medida que nós estamos destruindo essas condições de vida nossa e da vida do nosso ambiente, porque em nome também do capital, em nome de uma acumulação de riqueza, a gente destrói qualquer condição de manutenção da nossa própria vida, das condições necessárias para que a gente ainda tenha um projeto futuro, para que a minha filhinha possa ter um mundo em que ela ainda respire um pouco, quem sabe. Apenas desgraça mais as coisas e a gente também clama ou chora que nem o profeta Joel, que dizia, né, que não desaparece o alimento diante dos nossos olhos e não desaparece a alegria e o júbilo na casa do Senhor. Os grãos ressecam sob as glebas, os silos estão devastados, os celeiros demolidos, pois o trigo está em falta. Como geme o gado, os rebanhos de bois vagam, já não há pasto para eles. Até os rebanhos desfalecem. A ti, Senhor, eu clamo. O fogo devora as pastagens da estepe. A chama consome as árvores dos campos. Até os animais selvagens se voltam para ti. Os córregos estão secos e o fogo devora as pastagens da estepe, ou a Amazônia, ou o Pantanal, ou as nossas condições de vida. Ou seja, são muitas situações delicadas e de violência que todos estamos vivenciando e que estão fundadas num determinado modo de nós nos organizarmos, nos reproduzirmos, de fundamentarmos as nossas relações sociais e que dão condições ou que tornam maiores, piores e mais violentas as demais relações de opressão, de exclusão, de marginalização. Então não tem como falar de outras relações sem tocar nisso, que é o fundamental, a nossa vida e a nossa reprodução de vida. Então eu queria só ler um trechinho de um texto que eu tinha escrito aqui para a gente conversar e que eu optei por não ler, porque acho que é mais bacana falar assim mesmo, mas ler um trechinho final que é para tentar dar uma reduzida aqui no uso do tempo e para a gente poder refletir um pouquinho, que é o seguinte, né? Essas e outras questões que a gente está conversando aqui servem para que nós busquemos as soluções a partir de uma espiritualidade consciente da vida na qual ela emerge e da qual tem seus elementos fundamentais. O Espírito sopra aqui entre nós, apesar do aqui e às vezes apesar de nós. Mas sopra quando os muros caem e há espaço para que os novos ares soprem e um novo fôlego de vida seja possível. Esses muros que nós construímos, por sua vez, caem quando estão fragilizados em seus fundamentos, em sua sustentação. Cada conflito, polarização, inimizade, divisão que é estabelecida em nossa forma social, em nosso mundo, se constrói a partir das condições nas quais a nossa própria vida é mantida e reproduzida. Essas condições são determinadas por aquilo que valorizamos acima de tudo. Por aquilo que orienta as nossas ações, os nossos projetos e as nossas utopias. Se a gente valoriza a vida e a manutenção da vida, temos um determinado mundo possível. Se a gente valoriza a reprodução, a acumulação e a exploração de capital, a gente tem outro mundo. Bom, no dilema de salvar a vida ou a economia, que nós temos vivenciado nesse tempo, de modo bastante esquemático, o nosso mundo opta pela segunda como relações de mercado que são mais importantes que qualquer outra coisa. A fraternidade é eliminada no ponto de partida. A vida de outro, da outra, é descartável se ela aparece como um empecilho para que o mercado funcione, para que o capital seja acumulado.
Reproduzimos nossas vidas desse modo diariamente. Não há campo para diálogo, para fraternidade, para amor. Se nos colocamos contra essa relação fundamental para a nossa forma social, nós aparecemos como inimigos e inimigas. Os laços sociais são ainda mais fragilizados, junto da vida e das garantias de vida que estão postas em risco. Mas, de todo modo, a quem pertence um mundo que, em sua reprodução, nega as possibilidades de vida do irmão e da irmã? Agradeço muito a todas e a todas por essa abertura, por essa conversa, pelo ouvido atento, e porque eu sei que tem gente que tem muita história, muita trajetória já na campanha. Estou chegando agora, quero chegar sossegado, respeitando muito. Espero não ter incomodado ou ofendido ninguém. E obrigado, Padre Beoso, obrigado, Daniel, e todos os demais e as demais que estão aqui com a gente. Obrigadão, não sei se a Camila já emenda ou se alguém vai mediar. Valeu. Bruno, a gente agradece muito, e todos que estão acompanhando devem ter visto que é uma voz jovem que está com um olhar diferente de quem já caminhou décadas e viu a realidade, que nos traz também esse olhar do que está acontecendo e o que está passando. E a Camila, que vai completar essa apresentação, eu peço, então, que ela se sinta muito bem-vinda, muito acolhida, e que nos ajude a enxergar melhor, né, esse momento que nós estamos vivendo e que deve ser o ponto de partida da construção da nossa campanha da fraternidade. Então, Camila, muito obrigado de estar conosco, e da terra boa da Bahia, você traga agora a sua reflexão. Boa noite, Padre Beoso, boa noite, Rome, boa noite a todas e todos que estão conosco aqui. Saudações aqui da Bahia para todas e todos. Eu estava aqui ouvindo o Bruno falar, ouvi o Henrique Peregrino, e pensando como seria bom se a gente tivesse todo mundo de pertinho, assim, todo mundo junto, né? E nesse período de distanciamento, eu percebi o quanto eu gosto mesmo de gente. Eu estou bem Jalperi, que é um compositor, cantor aqui da Bahia, que diz assim: gente, a gente precisa ser gente. Gente, a gente precisa de gente que abrace, que sorria, dê a mão, dê alegria e amor todo dia. E é com esse abraço que eu quero saudar a todas e todos que aqui estão. Agradecer o convite para participar tanto da produção do texto, como desse espaço tão transformador e, por que não dizer, revolucionário, que é a campanha da Fraternidade Ecumênica desde o ano 2000. Saudar os companheiros e as companheiras de caminhada, que, assim como o Bruno, souberam ser troca, abraço, sorriso, amor, mesmo pelas telas. Eu quero também que a gente comece pensando aqui, porque a gente ficou responsável por essa parte do ver, a partir do texto de Efésios. No texto de Efésios 2,14, que é o texto base dessa campanha de 2021. Isto é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E olhando para esse texto, acho que a gente precisa pensar sobre ser unidade na diferença. Pensar que podemos e precisamos ser um, sem eliminar as nossas enriquecedoras diferenças, respeitando-as, criando redes de equivalência. O que temos mesmo de distinguir são as desigualdades. Porque pensa comigo, gente. Quão diferentes nós somos. Agora pensa mais um pouquinho no quanto essas diferenças juntas, unidas, podem nos tornar fortes no enfrentamento das desigualdades e das injustiças sociais. Se organizarmos direitinho aquilo que eu sei, aquilo que você sabe, as minhas experiências com as suas, a gente quebra uma farsa gigantesca. A gente quebra a farsa de um sistema que nos faz inimigos a fim de nos enfraquecer, a fim de tornar a nós, que somos uma ampla e grandiosa maioria,
em pequenos agrupamentos minoritários e frágeis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. O texto base dessa campanha, a paz, é o nosso norte, é o nosso horizonte. Contudo, a gente precisa pensar que não há possibilidade de paz se não houver enfrentamento das desigualdades. Principalmente num país como o nosso, em que 1% das pessoas mais ricas ganham 33,7 vezes mais do que os 50% mais pobres da população brasileira. Sendo assim, não tem como a gente falar de paz sem denunciar as injustiças econômicas, sociais e ambientais que aqui existem. E enquanto a gente está conversando sobre tudo isso aqui, enquanto a gente escreveu sobre tudo isso, teologias empregado a prosperidade como se esse fosse o objetivo da fé, fortalecendo essa ideologia neoliberal que o Bruno acabou de trazer, negando a realidade concreta e a responsabilidade do Estado, qualificando a pobreza como um castigo divino. E diante disso, eu estava relendo o nosso texto para construir essa fala de agora, eu me perguntei a respeito do discurso do presidente da ONU. Existe cristofobia no Brasil? Existe cristofobia em um país que faz vista grossa para quase $500 milhão em dívidas das igrejas à União? Sim, há quase R$500 milhão em dívidas de igrejas à União. E a maior devedora destas igrejas é uma igreja com lideranças riquíssimas, que deve sozinha mais de 127 milhões, segundo os valores apurados pela Receita Federal. Enquanto isso, eu me pergunto, existe cristofobia em um país que não cobra essa dívida, que não perdoa as dívidas dos bancos, enquanto corta o auxílio emergencial à população, faz reformas trabalhistas violentas, não investe em direitos básicos como educação, saúde, saneamento, e ainda flexibiliza as leis para o mais cruel do agronegócio? Isso é só um pouco dentre tantas outras atrocidades que nos acometem. Então, eu respondi a mim mesma, não existe cristofobia em um país que foi invadido e transformado em nação à força de armas e cruz. E em nome de Deus, e para fins econômicos, como extração de madeira, ouro e tantas riquezas, matou-se, torturou-se, estuprou-se. Povos foram sequestrados e escravizados, tiveram seus corpos e suas culturas violadas e violentadas. Nesses contextos fundamentalistas e extremistas, tanto a população negra quanto os povos indígenas precisam, ainda hoje, diariamente, identificar estratégias para viver a sua tradição religiosa. A perseguição a estes povos é a perpetuação do racismo disfarçado de intolerância religiosa. E por mais que não tenhamos citado essa conveniente mentira da cristofobia em nosso texto, porque naquele momento ela ainda não havia sido levantada, a campanha da Fraternidade Ecumênica já trata dos fatores que fazem essa mentira ser conveniente há muito tempo. E por que eu a trouxe aqui? Porque é responsabilidade nossa, que fazemos parte deste mesmo campo discursivo do cristianismo, restaurarmos os significados do ser cristão. Cabe a nós, independente, por que não, ressaltando a beleza das nossas diferenças, já que somos uns católicos, outros batistas, outros metodistas, anglicanos, pentecostais, restaurar o significado do caminho do Cristo, que nos diz que todas e todos, indistintamente, possam ter vida, e vida em abundância. Para isso, é necessário que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho, à moradia, à educação, à saúde, ao lazer. Isso não é privilégio, esses são direitos básicos. E meus irmãos e minhas irmãs, pecado mesmo é toda injustiça e desigualdade. Cabe a nós, então, refletir. Quando nasceu a pandemia do ódio, do desejo de morte ao diferente? Em algum momento, nós esquecemos aquela musiquinha que a gente cantava assim, eu preciso de você, você precisa de mim. Estou muito cantora hoje, puxando meu pastor Joel.
Sabia que eu preciso de você e você de mim, justamente porque nós somos diferentes? Somos aqui convidados e convidadas a pensar, avaliar e identificar caminhos para superar toda a polarização, violência, através de um diálogo amoroso, testemunhando uma unidade na diversidade. Com certeza, e eu sei disso, nunca mais nos esqueceremos da pandemia. Porém, quando nos lembrarmos dos mortos, eu peço que nós não nos lembremos dos números, nós nos lembremos da vida. Eram pessoas, gente, assim como nós. O que devemos lembrar também de que a Covid-19 revelou, potencializou e visibilizou coisas que já existiam em nós, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e o nosso potencial autodestrutivo. Nós retomamos o mapa da fome. Nós evidenciamos o desamparo dos trabalhadores e trabalhadoras informais. Retornamos ao desemprego massivo, ao aumento das pessoas em situações de rua, à cultura da violência contra as mulheres, as pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+. A militarização do Estado mostrou o seu braço mais forte. O Estado não chegou nas comunidades, não chegou nas favelas em forma de assistência aos vulneráveis. Ele chegou com seu braço armado ainda mais forte. Vamos nos lembrar, dentre tantos exemplos, do adolescente que morreu fuzilado enquanto brincava dentro de casa. Lembremos dos guarda-chuvas confundidos com armas. Lembremos. Diante disso, onde estavam as igrejas de Cristo? Grande parte delas estavam espiritualizando a realidade objetiva para a manutenção dos seus lucros. Insistiram em manter as suas portas abertas, não importando o risco a que submetiam a sua membresia. Porém, outras tantas igrejas, as quais é nosso dever visibilizar aqui, transferiram as suas celebrações para plataformas online, organizaram redes de apoio para os e as mais vulneráveis, acolheram, mesmo que à distância, os e as enlutados e enlutadas, além de serem sistemas de pressão contra as injustiças sociais, políticas e econômicas, ao construírem contranarrativas ao negacionismo imposto pelos lugares de poder. Mesmo assim, as mortes provocadas pela pandemia não contribuíram para que repensássemos as nossas redes de relação. Enquanto alguns e algumas diziam, sairemos melhor dessa pandemia, a violência aumentou dentro das casas. Mulheres eram torturadas e assassinadas enquanto estávamos em isolamento. O racismo estrutural persistiu, o ódio aos pobres era latente, inclusive no discurso do governante máximo do nosso país. O mercado engoliu o Estado, a boiada passou, como queria o ministro, e segue destruindo a casa comum. E a maioria da população segue ainda mais vulnerável. Minhas irmãs, meus irmãos, estes são tempos difíceis, de muros ainda mais altos. O discurso do governo cria o inimigo comum, os direitos humanos, os povos indígenas, as religiões de matriz africana, os muçulmanos. E a religião, que deveria ser o lugar do acolhimento dos diferentes, trata de demonizá-los todos, fortalecendo os discursos de morte, intensificando o ódio e a intolerância, criando uma luta de vulneráveis contra vulneráveis, quando deveríamos nos unir contra o verdadeiro inimigo, o sistema político-econômico que nos oprime. Em nosso texto, apontamos as diversas formas de opressão desse sistema. Nossos rios são poluídos, nossas florestas derrubadas e queimadas, e nesse processo de ataques ambientais, os povos indígenas e quilombolas têm as suas terras roubadas para que os grandes extrativistas possam utilizá-las. Além disso, estes povos foram abandonados, e aqui na Bahia a gente diz assim, jogados ao léu, neste momento, de que deveriam estar em prevenção ao coronavírus. E essa violência contra a terra e contra estes povos é ainda mais agravada por um discurso religioso reativo, que os demoniza. E a nossa religião
tem sido manipulada para promover uma limpeza étnica com o objetivo de liberar os territórios dos povos originários e tradicionais para, por exemplo, grandes mineradores. Nosso sistema econômico é fortalecido por um sistema de segregação e de descarte daqueles que eles julgam inúteis para a produção. O Mambembe chama isso de necropolítica, uma política em que o Estado é soberano o suficiente para escolher quem vive e quem morre. E aí nós ouvimos. E daí? Na lógica da necropolítica, a humanidade do outro é negada e as políticas de ódio são estimuladas. No caso brasileiro, sinais da necropolítica são perceptíveis em setores da segurança pública, altamente repressiva e violenta, principalmente contra as pessoas negras e pobres. Nós temos sinais disso quando grande parte, e todos esses números, todos esses dados estão em nossos textos, grande parte dos assassinatos são cometidos contra a nossa juventude negra, pobre e periférica. Mesmo aqui na Bahia, em que a maior parte da nossa população é negra, a juventude negra, pobre, periférica, é atacada todos os dias, inclusive dentro das suas casas. Ao mesmo tempo, os números da população encarcerária nos refletem que o perfil econômico-social dos encarcerados é este: jovens, negros, pobres, que não alcançaram, inclusive, o ensino médio, em sua maioria. Estejamos atentos, então, que esses dados nos remetem a um sistema que é seletivo, classista, racista, e de um sistema penal em decomposição. Com relação às mulheres, a nossa realidade, minhas irmãs, não é diferente. 4.519 mulheres foram assassinadas em 2018. Os dados nos dizem que a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. Tem um dado ainda pior. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada em nosso país. Enquanto eu falar, que vai ser uma média de 20 minutos, pelo menos 2. Com relação às mulheres negras, elas são a maioria nesse sistema de violência. Elas são a maioria a ser violentada. E isso mostra o quanto a nossa sociedade está estruturada no racismo e no patriarcado. As reformas da lei trabalhista, da Previdência Social, são ataques diretos aos direitos conquistados pelas mulheres ao longo de anos de luta. Por quê? Porque o trabalho precarizado nos atinge primeiro. Somos nós as primeiras que somos demitidas em período de crise. Somos nós que vamos primeiro para o mercado informal, em que não temos garantia alguma de direito. E, além disso, no mercado, as trabalhadoras domésticas, em sua maioria negra, refletem condições de trabalho que são consequências do nosso sistema escravista. Os dados mostram quem são as pessoas atingidas por esse sistema de violência. As mulheres, em especial as negras e indígenas, são impactadas em toda a dimensão da sua existência. Observar essa realidade nos diz que a gente precisa discutir as questões de gênero, não nos limitando à questão da igualdade entre os sexos, mas a gente precisa compreender que a libertação das mulheres dessa situação histórica de opressão passa pela discussão da propriedade privada, da divisão sexual do trabalho, da laicidade do Estado e da teologia que fundamenta ideologicamente toda essa estrutura ao impor um patriarcado como modelo divino de hierarquia social. Além disso, é importante salientar que as relações sociais de classe, de gênero, de raça, de etnia estão historicamente interligadas. O grupo social que sofre grande ataque também da política estruturada na violência é a população LGBTQIA+. O Atlas da Violência de 2020 mostra que o número de denúncias de violência sofridas por essa população registrada no Disque 100 no ano de 2018 foi de 1.685 casos. Uma das falsas notícias que fortalece esse sistema de violência
é a de que os direitos humanos servem apenas para defender bandidos. E nós vimos quem são os bandidos para a nossa sociedade. O Brasil está entre os 4 países que juntos somam 80% dos assassinatos de ativistas por direitos humanos no mundo. Estamos todos em risco. Um dos casos com grande repercussão internacional foi o assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson. Também tivemos o caso emblemático do Paulo Paulino, liderança do povo Guajajara. Chacinas são recorrentes em nosso país. A gente podia passar aqui a noite inteira citando casos e mais casos que não ganharam visibilidade, mas que acontecem todos os dias em nossas comunidades, em nossas casas, em nossas famílias, pertinho da gente, conosco mesmo. Diante disso, eu preciso perguntar a mim mesmo. E quem sabe você não se faça também esta pergunta, que o reverendo João Dias já fez há muito tempo. O que estou fazendo se sou cristão? Assim, eu quero terminar ressaltando o que disse no início. O poder que um povo unido, organizado, tem de enfrentar para superar essas opressões. Precisamos de profecias que anunciem uma esperança na unidade, que reafirme um fundamento da fé que sobrepuja a violência, que eleve a vida. E que, por isso, eu termino com a mesma musicalidade que comecei, citando Mercedes Souza. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente. A morte não me encontre um dia solitária sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente. Não posso dar a outra face se já fui machucada brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Obrigada pela oportunidade. Vou ficar aqui aberta para as trocas. Camila, muitíssimo obrigado. Né? Lá dizia assim que se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Mas a Camila está falando e trazendo a realidade, né, nua, crua e com todo o peso que ela tem, não para nos abater, mas para saber qual é o monstro que a gente tem que enfrentar. E a campanha da fraternidade é um espaço para uma pergunta que está no coração de todos aqui, muitos já estão fazendo aqui no chat, né? Por que que a gente não muda essa realidade? Né? A gente está começando essa semana um período para trocar os dirigentes em 5.570 municípios do nosso país, mais o Distrito Federal. Então, é a hora de a gente de não ficar dizendo assim, não, os políticos são isso, são aquilo. Não, os políticos são o que são a nossa sociedade e aqueles que nós elegemos. Então, acho que é hora de não cometer o pecado da omissão, não jogar pedra, mas começarmos a construir caminhos de mudança e transformação. Eu vou passar para o... Agradeço muito, Camila, agradeço muito, Bruno, e eu passo para o Daniel, que está recolhendo as questões, as perguntas, e vai apresentá-las tanto para o Bruno quanto para a Camila. Tá bom? Então, a gente vai ter agora um momento de troca e de intercâmbio com as duas pessoas que nos iluminaram a realidade nessa noite. Daniel, passo para você. Obrigado, Beoso. Quero também agradecer a Camila e o Bruno. Uma reflexão densa e intensa, profunda, e
acalentante para a gente não só pensar a nossa caminhada, mas pensar o todo da nossa vida, da nossa realidade, da nossa presença como cidadão e cidadã desse grande país que é o Brasil, e que precisa muito ser repensada e analisada. E já tem perguntas aqui, tem perguntas até grandes, que eu já mandei para eles, que eles vão responder quando puder, porque são muito grandes. Então, eu preferi as pequenininhas, que são mais fáceis, viu, Camila e Bruno? Tá bom? Então, lá vai. Primeira pergunta é para ambos. Dentro dessa dor e sofrimento, que relações eclesiais e sociais e econômicas podem ser mudadas diante do nosso cenário político? Vai para os dois. Aí vocês tiram para o ímpar aí, se quem vai responder primeiro. É para os O problema dois. é como é que tira para o ímpar a distância. Eu estava perdida para ligar a câmera aqui já. Mas vai lá, Camila, mande. Que relações, eu não ouvi que relações? Então, que relações eclesiais, sociais e econômicas podemos fazer diante do nosso cenário político brasileiro? Então, diante do nosso cenário, que bom que você colocou assim, porque já facilita a minha resposta, né? Porque, assim, a primeira questão é que o nosso sistema econômico, como o Bruno já trouxe no início da fala dele, né, que eu fui elencando lá, nosso sistema econômico é o que nos leva a essa grande questão de ser um sistema de morte, né? Então, assim, diante dessa realidade do poder político que estamos e desse sistema econômico que estamos, o que nós podemos fazer dentro de nossas igrejas é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Pensar essa realidade, olhar para ela e ver como a gente ergue contra-discursos e contra-narrativas. Assim, eu vou falar da minha igreja aqui, que a gente fala da realidade que a gente conhece, daquilo que a gente faz, para usar como exemplo. O pastor Joel está aqui hoje, né? Eu sou da Igreja Batista Nazaré, do pastor Joel. A irmã Nívia também está aqui com a gente. E a gente pode dar como exemplo aquilo que a gente tem feito lá. A igreja faz assistência social? Faz assistência social, porque ninguém luta, ninguém pensa com fome, né? Ninguém ora com fome e de barriga vazia. A gente faz assistência social, tem cesta básica, tem tudo. Mas a gente faz, sobretudo, formação. Eu acho que nosso sistema eclesial tem que ser este lugar de formação religiosa, mas também de formação política e social. Então, assim, a gente tem uma classe bíblica, só para servir de exemplo, que eu sei que a Igreja Católica também tem uma escola de fé e política, a gente tem uma classe bíblica que é uma escola de fé e política. E nesse momento agora, nós lançamos um edital convocando os candidatos a prefeito da cidade de Salvador para virem debater com a gente nesta classe. E aí a gente vai perguntar quais são os projetos que eles têm para a cidade. É assim, é nessa política de enfrentamentos e de pequenos passos que a gente vai construindo dentro desse sistema que a gente tem, até a gente conseguir construir um sistema político e econômico que dê garantia de direitos a todos e a todas, de fato. Bruno? Olha, eu vou tomar dois cuidados só. O primeiro é porque eu estou plenamente de acordo com a Camila, então acho que eu não vou repetir o que já está muito mais que bem dito. Mas eu vou só me resguardar em uma coisa, que eu acho que é só aproveitar o espaço que a gente tem do passo do ver. Antes de tomar a decisão do passo do julgar e do agir, o nosso passo de ver, que eu acho que esse é um papel bacana, que ele é difícil da gente se conter
Quando a gente vê uma determinada situação, a gente já quer agir e tomar uma decisão. Mas a gente tem necessariamente que ter esses 2 minutos de calma, vamos analisar o que está acontecendo, vamos ver quais são essas relações para a gente poder agir de maneira precisa. Então, eu queria, na verdade, só deixar uma questão que tem a ver com isso que a Camila estava comentando, que é, quando nós avaliarmos as nossas ações e atuações nas comunidades e das nossas comunidades, cada uma tem sua realidade, está num contexto diferente. Essa chamada da atenção, por exemplo, da Camila, do que está acontecendo na comunidade dela, distinto da comunidade que eu estou acontecendo, apesar de nós estarmos sofrendo sobre as mesmas circunstâncias de exploração e tudo mais, cada uma tem determinadas situações muito peculiares e tem que ser levadas em conta. Então, não tem como necessariamente dar uma resposta. Podemos citar exemplos que contribuam para a gente exercitar a nossa imaginação. Mas, antes disso, queria só deixar um questionamento que eu acho que nós precisamos fazer internamente, pelo menos da experiência que eu tenho tido por aqui. Não é tanto assim também, né? São só 31 anos de vida, não tem tanta experiência para fazer uma mega questão, mas a questão é assim, qual que é o papel que a igreja cumpre, seja ela qual for, na reprodução social? Acho que isso vai ajudar a gente a pensar quais os caminhos que a gente deve tomar. O que eu quero dizer com isso? A gente está oferecendo um serviço a ser consumido? Então, eu vou trabalhar e agir na minha comunidade oferecendo uma mercadoria religiosa, intencional ou não intencionalmente. Eu estou pensando num público consumidor que eu quero atender ou numa comunidade de pessoas que precisam de outra coisa, não alguma coisa para consumir. Eu estou entrando nesse circuito. O meu papel é só tentar colocar uma flor nas correntes que a gente tem no pulso ou é tirar a própria corrente? Então, eu tenho, por exemplo, as minhas posições pessoais, as minhas inquietações, o meu desejo aqui de já sair falando um monte de coisa, mas vou conter um pouco para deixar esse questionamento, que eu acho que é mais importante, mais geral, e para a gente dar esse passinho de olhar bem qual o papel que a gente está cumprindo na reprodução social. Dar uma afagada ou a gente está realmente tentando fazer transformações? Só isso. Obrigadão, gente. Valeu, Camila. Outra pergunta é como... É que as pessoas não fizeram pergunta por bloco, né? Fizeram uma, depois comentaram, fizeram. Então, eu estou selecionando, porque, como eu falei, tem algumas que são muito grandes que não vai dar para vocês responderem assim na lá. Então, eu quero saber, vocês conhecem o que é economia do Papa Francisco, economia solidária, essas coisas todas, né? Então, ok. Qual a contribuição da economia do Papa Francisco, a economia solidária, traz para a nossa reflexão hoje? Eu acho que é mais para você, Bruno. Eu vou pisar em ovos de novo, porque eu não sou católico, né? E agora? Aí? A nossa conversa ecumênica. O papel, pelo menos aqui, de quem é de outra tradição... Mas pensa na economia solidária, não precisa ser... É muito entusiasmado com a figura do Francisco, as propostas de Francisco e do que ele tem realizado. Eu acho que, pelo menos, abre para a gente uma alternativa ou princípios e fundamentos que possibilitam a gente imaginar outro modo de nos relacionarmos. Ele não é um tipo de proposta que imediatamente soluciona as nossas relações, porque não é simplesmente a adoção de um modelo ou de outro, porque nós gostaríamos de. Tem questões de disputas políticas, disputas econômicas, conflitos de classes, de segmentos sociais. Então, não é só a escolha de um ou outro modelo. Mas a proposta de uma economia solidária, de a gente conseguir pensar a partir de outros fundamentos e valorizando não propriamente a reprodução do capital e o sistema financeiro, ela possibilita que a gente imagine relações diferentes. E isso municia a gente para tentar práticas novas, seja no interior das nossas comunidades ou em projetos maiores. Mas eu acho que é mais como uma alternativa, um modelo alternativo que nos auxilia a tomar decisões do que propriamente um modelo a ser implantado, por exemplo, pelo menos aqui da perspectiva distante de quem admira muito e é muito impactado pelo Papa. Você quer arriscar, Camila, ou deixa como está? Não, eu
posso só completar um bocadinho, porque assim, eu já estou contemplada pelo que Bruno disse, eu também assim, vejo a economia solidária como uma alternativa. Alguém colocou aqui que ela é bem anterior ao Papa Francisco, e eu também acho isso, que ela é bem Sim, anterior ao sim. Papa Francisco. É que eu não quis perder A brecha, o sentido. Pois é. Eu vejo como uma alternativa, mas a gente está estruturado, e aí eu sempre repito uma coisa que a igreja evangélica, principalmente, dizia muito, né? Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, não é isso? E nós estamos num mundo capitalista, infelizmente. Então, assim, essa forma de economia, na verdade, ela é o que Otávio Yanni chama daquelas frestas no capitalismo, né? Da gente operar na rachadura ali do capitalismo. Então, assim, a gente continua na brecha, fica ali trabalhando na brecha, mas o que a gente quer, na verdade, é desmontar esse sistema. E eu acho que a gente, construindo contranarrativas diariamente nesse caminho pequenininho, que a gente trouxe no início, que Bruno colocou aqui, na perspectiva de cada igreja, com o olhar de cada comunidade, na necessidade de cada comunidade, mas se unindo nessa diferença, como a gente está fazendo aqui hoje, repito, que é muito importante, a gente consegue. É só colocar isso, que é importante, mas é uma alternativa. Eu acho que essa pergunta aqui é mais para você, Camila. Qual o papel das igrejas nessa situação de morte, principalmente na pandemia, e na violência contra a mulher e contra o povo negro? Está ajudando, transformando, e eu coloco uma minha, atrapalhando. Então, eu fui para um programa que ficava me fazendo perguntas assim, né? O que é que a igreja pensa? E aí, quando a gente fala o que é que a igreja pensa, a gente está se colocando no lugar justamente dos grandes grupos, né? Para não nomeá-los. A gente está se colocando nos lugares dos grandes grupos. Então, assim, a minha igreja pensa bem diferente de outras tantas igrejas. Então, assim, vamos pensar primeiro, qual deveria ser o papel da igreja? O papel da igreja deveria ser o lugar de acolhimento e o lugar de transformação. Porque à medida que eu me sinto acolhida, eu acolho outros tantos e outras tantas que são, né, que são iguais. É o lugar, que são diferentes, perdão. É o lugar da luta contra a discriminação, contra a violência dos corpos das mulheres. É o lugar da gente retirar a mulher do lugar de subordinação em que foi colocada, inclusive durante muito tempo, no olhar para a Bíblia, na análise da narrativa do texto bíblico extremamente patriarcal, né? E que deixou de fora, inclusive, as narrativas das mulheres durante muito tempo. E narrativas que estão, inclusive, nesse compilado bíblico que nós temos, mas que são totalmente, né, não utilizadas na igreja. Agora, as grandes igrejas midiáticas fazem um papel de nos atrapalhar. Que bom que nós aprendemos a usar as redes sociais. E vamos continuando naquela brecha lá do Otávio Yanni, né, fazendo essa fissura nestes grandes compilados midiáticos, que é isso que as redes sociais estão nos dando nesse momento. Essa possibilidade de mostrar essa nossa voz diferente dessas grandes igrejas midiáticas que colocam esses discursos de opressão, de morte e de violência. Bruno, quer também? Ou deixa? Camila. Deixa. Então, uma última pergunta. Como a CFE, né, Campanha da Fraternidade, pode ajudar a enfrentar a desigualdade na nossa sociedade? Sacanagem que aí falou para eu falar primeiro, hein? Não, mas... Olha, eu não sei especificamente como cada comunidade vai atuar a partir do conteúdo produzido pela campanha e das práticas que vão ser discutidas nos próximos dias. Acho que as possibilidades que estão colocadas lá de atividades, de trabalhos, de discussão, cabem a seu momento. Guardar um pouquinho, a gente espera até quinta-feira, que quinta-feira conversa a respeito disso propriamente dito. Malandragem, né? Sair daqui pela direita. Ou pela esquerda, depende. Tá bom. Mas eu tô nessa, acho que
esse comentário da Camila sobre aproveitarmos as brechas, a campanha ela abre possibilidades de transformação. Eu acho que a gente ser pretensioso de imaginar que o nosso trabalho, a nossa atuação, ela é messiânica no sentido de radicalmente transformar as coisas da noite para o dia, ou ter um impacto que seja gigantesco, ela é problemática e cria uma expectativa que talvez a gente se frustre diante dela e carregue mais um fardo. Eu acho que pode ser messiânico no outro sentido, de se revelar por algum instante, por algum momento nas nossas práticas cotidianas, próximas, entre nossas comunidades, um tanto de Cristo. Então, um tanto de partilhar de pão, um tanto de partilhar de vida, de ser solidário. Ano que vem, a gente vai estar, se não ainda nessa situação pandêmica, parando por alguns minutos, que seja, sofrendo aquilo que a gente não está conseguindo sofrer agora, por muitas vezes porque estamos cada um na sua correria, cada um indo atrás de seu trabalho, de seu emprego, acumulando atividades e perda de familiares, perda de gente que a gente ama, essa loucura de ou ficar confinado ou não ter nem onde ficar. A gente não está tendo tempo de assimilar o que está acontecendo, e ano que vem vai ser um ano, muito provavelmente, de assimilar tudo isso. E todo laço que puder acolher pessoas, criar novas possibilidades de comunidade, resgatar fundamentos de solidariedade serão fundamentais. Não necessariamente para radicalmente mudar tudo, mas para salvar a vida de gente que está precisando de uma salvação hoje. Então, acho que isso não é nem tipo um consolo, isso é o nosso trabalho, a gente deveria levar isso muito a sério. Assim. Salvar a vida de alguém no sentido de cuidado, de me entregar em um determinado momento, de auxiliar no sofrimento, é o que nos cabe nesse momento. E como corpo de Cristo, né, nós aqui organizados, articulados, a gente atinge muito mais gente, ou tem mais possibilidades de transformação de trabalho. E espero que a gente consiga criar uma rede efetiva. E aí, nessa rede, quem sabe o que nos aguarda para depois. Camila, quer falar? Ou se sente contemplada com que o... Eu me sinto contemplada. Se tiver outra pergunta, porque a gente já... Não, essa é a última. É a última, então acho que eu posso fechar rapidinho, só dizendo assim, que a campanha da fraternidade, eu vou pegar o final de Bruno, para a gente, nos levanta numa esperança de que o pouquinho que a gente faz aqui em Salvador, essa campanha da fraternidade ecumênica, no caso, né? Um pouquinho que a gente faz aqui em Salvador, junta com o pouquinho que a Igreja do Bruno faz aí em São Paulo, que um pouquinho que o pessoal de Minas Gerais, de Belém, que eu já estou vendo aqui, né, fazem em outros lugares do país. Nos dá uma ideia de capilaridade, de redes, traz temas da conjuntura para dentro de igrejas que talvez não discutam esses temas frequentemente, não lancem esse olhar sobre o país, sobre a vida da sua membresia, né, o tempo inteiro. Então, assim, traz essa possibilidade de abertura, de um olhar para o mundo, de um olhar para a vida. Porque a gente até colocou na carta convite, né, da igreja para os políticos, né, virem falar no debate, que assim, a nossa ideia de atuação no mundo é aquela de se importar. E para me importar, eu preciso saber. Se eu quero me importar com você, Daniel, eu pergunto como vai, Daniel. E aí, quando você me diz como você está, aí a gente começa o nosso diálogo, né? Assim, e assim, além de ser esse diálogo entre tantos rostos diferentes da igreja cristã, tantos modos de ser diferentes da igreja cristã, nos dá essa possibilidade de ver o mundo e de ver de perto a nossa membresia. Beleza. Quero só, antes de passar para o Bruno, fazer o fechamento, destacar duas presenças aqui, a nossa reverenda Magda Guedes e a nossa irmã Anita Wright, que são da diretoria do CONIC, estão aqui, né, representando a diretoria, manda abraços e congratulações para vocês, né? E também várias pessoas aqui dando os parabéns para vocês, dizendo como é importante, rostos jovens, animados e animada para estar falando e encantando cada um e cada um de nós com
sua reflexão e consciência política. Também quero avisar que a live de ontem já está no YouTube, quem quiser ver e assistir, e a de hoje e amanhã já vai estar também no YouTube para a gente assistir, poder novamente contemplar tudo que estamos ouvindo e vendo. Passo, então, a palavra para o meu irmão Padre Beoso, para nos encaminhar para amanhã e encerrar esse momento. Obrigado mais uma vez para vocês, Camila, Bruno, que Deus abençoe e guarde vocês na caminhada e nos estudos de vocês. Abraço. Então, eu repito, né, o muito obrigado, e como foi importante trazer iniciativas práticas, né? A gente está entrando nesse período de campanha eleitoral, e a Camila dizendo, nós estamos chamando os candidatos em Salvador para vir dizer para a comunidade o que eles estão propondo. E é hora também da comunidade fazer a listinha daquelas coisas que o povo diz, olha, é isso que nós estamos precisando, e assina aqui embaixo o compromisso que vocês vão se comprometer com esses pontos que são essenciais para o povo. Né? Eu acho que é a hora de a gente ouvir o que eles propõem, mas a gente ser muito afirmativo o que nós estamos precisando, necessitando e urgindo, né? Porque a gente fala assim, olha, tem que respeitar as minorias. Não, aqui no nosso país se trata de respeitar as grandes maiorias. Minorias são eles que têm um projeto minoritário. Então, eu acho que a voz dessa grande maioria a gente tem que apresentar. Né? Bom, obrigado. É na realidade que Deus nos fala. Mas ele também falou no passado para ajudar a gente discernir melhor essa realidade. Então, amanhã nós vamos ter a parte bíblica com uma pessoa maravilhosa, que é a Ódia, né, também da Igreja Batista, que trabalha a partir do grito dos pobres, dos pequenos, das mulheres, e é esse grito que a gente tem que escutar. E também o reverendo Cláudio Rebouças, da IPU, vai fazer dobradinha com ela, para nos trazer a carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso, que vivia também problemas, conflitos, incompreensões, e que ele pede, não, a gente tem que derrubar esses muros que nos estão separando. A campanha da fraternidade, a preparação, eu acho que é um exemplo do esforço, do diferente para construir pontes e construir caminhos juntos. E a gente teve momentos difíceis, né? Mas ninguém abandonou o caminho, e o texto base foi refeito. Vocês já tinham preparado o texto base, quando chegou a pandemia, virou de perna para o ar, teve que refazer tudo, e eu dou os parabéns pelo esforço que foi feito, né? E cabe agora a gente fazer uma bênção para encerrar, e eu pedi que um companheiro nosso lá do Congo, né? O Constant, que é da República Democrática do Congo, trabalha com os refugiados, com os migrantes aqui, está fazendo a formação teológica aqui, e eu falei, vem conosco cantar essa bênção, e eu pediria assim que a gente fizesse 10 segundos de silêncio, pensando e aonde que nós queremos que essa bênção chegue. A gente falou de sofrimentos, mas também de pessoas que estão na linha de frente da luta para que não falte comida, né, nas periferias, que sejam atendidas as pessoas nos hospitais, sobretudo o SUS, outros que estão varando noite para procurar vacina, medicamentos, cientistas, pesquisadores e comunidades que estão se organizando para fazer aquilo que o Estado não faz, né? As comunidades indígenas, sobretudo.
Então, façamos um momentinho de silêncio, né? Para dizer aonde que nós queremos que chegue essa bênção, né? E lembrar que a bênção de Deus sempre chega para todos e todas, sem exclusões, né? Então, essa é a gente logo pensa, né, na minha família, nas pessoas que estão sofrendo, que eu conheço, está certo, nós vamos pedir pela família, pela nossa comunidade, nosso bairro, pedir por nossas igrejas, mas pedir para o nosso povo esquecido, onde Deus não esquece de ninguém. E eu pensei numa bênção muito simples, né? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz para encerrar essa noite. E o Constant, que tem uma voz bonita, vai puxar a bênção para nós, né? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. Boa noite, muito obrigado. Vamos. Amanhã nos encontrarmos de novo, né? Daniel, foi muito bom estar com você. Não, é só para a gente abrir agora os vídeos para a gente poder se despedir. Camila, obrigado. Bruno, muito obrigado. Muito bom rever Muito vocês. bom. Muito bom. Thaís, Magda. Obrigado a todos e todas. Quanta gente bonita de ver. Cláudio. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Até amanhã. amanhã. Abraço, até amanhã. Até amanhã. Ô, pastor Gerson! Ei, homem! Parabéns, muito Tchau. obrigado. Ô, joia, né? Olha o Adélcio aí, ó. Oi, Edir, tudo bem? Tudo bem? Pastor Gerson, cadê o cafezinho nessas reuniões online? Coffee break, tá faltando coffee break. É mesmo, tá faltando coffee break. É verdade. Nosso espaço de troca. Adélcio. Aqui, ó. Mato Grosso do Sul, muito calor. Beleza aí, pessoal? Um abraço para todos. Um abraço para a vocês. vocês. Boa noite, pastor Adélcio. Mas tá bonito, pastor Gerson. Meu Deus do céu. Tu mente também. Boa noite. Boa noite, olha. Gratidão. Passando Vai por passar, Passo a gente vai se Fundo, encontrar. cheguem para tomar um chimarrão aí. Aqui é o do Tereré. Lúcia, beijo! Se vierem para São beijo. Paulo, vamos para a Argentina comer sorvete lá, é bem bom. Ô, Lúcia, tudo bem aí? Tudo.